Outro ponto que eu queria destacar a vocês é a ideia de federalismo, né? Que nós, inclusive, conceituamos já, e a ideia de confederação. Nós conceituamos e trabalhamos com vocês, e, inclusive, o conceito de federação caiu até na prova. O que é federalismo? Federalismo é uma forma de organização do Estado, tá? Em que existe um governo que exerce as funções de Estado centralizador, tá? E este governo que existente, ele tem um poder central, tá? Mas há uma divisão de poder entre as unidades que formam esta federação. Estas unidades, né, que formam a União, são regulamentadas por uma Constituição Federal comum e formam aquilo que nós conhecemos como Estado Federal. Na federação, né, a divisão de poder acontece através de delegação, ou seja, o poder político central é compartilhado por cada uma das esferas da unidade federativa, ou seja, nas esferas estadual, municipal, tá? E federal. Então, a federação, nesse sentido, ela é uma organização que significa que existem diferentes polos de administração e que são divididos dentro de um país, né? E o poder é distribuído entre os territórios que formam um Estado. No caso do Brasil, então, o poder é dividido entre a administração dos governos estadual, federal, estadual e municipal. Lembrando que, uma vez esses Estados-membros estando unidos e sob a guarda de uma Constituição Federal, eles jamais podem se separar, tá? O direito de secessão, ou seja, de separação, ele é inviolável, ok? No nosso país, o Brasil, o sistema federalista ele foi implantado a partir da proclamação da República em 1889, tá? A partir desta data, nós adotamos esta forma de Estado, conhecida como federação, né? Adotada e assimilada com a ideia de um governo central, literalmente para dar respostas aos anseios das elites regionais brasileiras, que naquela época estavam insatisfeitos com o modelo de monarquia vigente até então, onde nós tivemos aí Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, né? Bom, esse modelo foi implantado em 1889 e em 1988, quer dizer, quase 100 anos depois, o modelo federalista, né, ele foi fortalecido aqui no país, já que a nossa Constituição estabeleceu pontos de autonomia dos Estados-membros, tá ok? Quando o sistema foi adotado aqui no Brasil, utilizou-se como base o modelo norte-americano, da Federação Norte-Americana. Neste modelo, existia um governo central, tá, que concentra a soberania. Existem também as unidades da federação, chamadas de Estados-membros, que possuem estruturas administrativas próprias, como os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Os poderes são independentes entre si e possuem autonomia e desempenham funções específicas. Tá? Qual foi o objetivo da federação? Né? O objetivo da criação do modelo federalista teve como finalidade primordial manter uma divisão equilibrada do poder dentro dos territórios, né, que fazem parte do Estado, de forma a manter, de forma que cada um dos Estados-membros tivessem a sua própria legislação e que essa legislação estivesse adequada aí às necessidades regionais e aos habitantes, ok?
ou seja, para limitar o poder acima de tudo daquele que seria o governante, que no caso seria o presidente. Bom, queremos falar rapidamente e enumerar aí algumas das características principais da federação. Lembrando a vocês que existem muitas federações, né? E cada uma dessas federações que existem no mundo inteiro, ela possui características particulares. Porém, existem algumas dessas características que são compartilhadas por todas as nações. Dentre elas, nós vamos falar pelo menos duas duas que são as principais, que é a descentralização política e as unidades federativas autônomas entre si. Sobre a descentralização política, nós queremos dizer que há na federação a independência política, legislativa e administrativa dos Estados-membros. Elas permitem, né, que as unidades federativas tenham o poder de organizar as suas próprias leis e de tomar as suas decisões de acordo com os seus interesses da região, né, além de criarem as suas próprias constituições e leis estaduais. O segundo ponto é as unidades federativas que são autônomas entre si, quer dizer, não existe uma relação hierárquica entre os Estados-membros, né? Então, Rio, São Paulo, Goiás equivalem no mesmo sentido ou hierarquia de poder, tá? E também não há uma hierarquia entre Estado Federal e as unidades federativas, tá bom? São características também do federalismo, tá? A ideia de autonomia, pois na federação, as unidades federativas, os entes federativos, eles possuem autonomia administrativa. Os estados-membros, eles não são soberanos. Também a divisão de competência entre os entes que fazem parte do Estado. Nós já falamos, federal, a nível federal, municipal e estadual. E a cooperação entre os Estados-membros e o governo soberano. Ok? Ou o governo central, né? Deixe-me ver alguma outra coisa que é importante. Deixe-me ver. Só para exemplificar, alguns países que adotam a federação o Brasil, Estados Unidos, a Alemanha, México, Argentina, Canadá e etc. Tá? Uma outra forma de Estado que deve cair na nossa prova é a confederação, tá bom? Que é a confederação. A confederação, como nós já falamos, a federação é um conjunto de estados que está ligados a um poder central que delegam parte da sua autonomia política e administrativa a outros entes federativos. Mas nós temos uma outra forma de Estado chamada confederação. Nesta forma de Estados, os Estados-membros ele mantém sua soberania, né? Então, em uma confederação, ela é uma união de vários estados com letra maiúscula, né? Que tem, né? Quando se unem dentro da federação, uma determinada autonomia, mas que internamente eles existem com a soberania dentro de cada estado. Geralmente, nessa forma de estados, os países se unem, formam uma união de vários estados, permanecendo unidos para resolver alguns interesses econômicos ou alguns interesses de segurança pública, de segurança. Esses estados,
esses estados conservam o direito de secessão, ou seja, nesse tipo de forma de estado, nas confederações, eles podem sim separar-se, tá ok? Outra diferença entre federação, uma outra diferença entre federação e confederação é que na federação há uma única constituição para todos que tem que ser obedecida. Na confederação, cada estado ele vai conservar e vai ter a sua própria legislação, tá bom? As confederações, elas não nascem por meio de um poder constituinte, mas elas nascem, acima de tudo, de um tratado internacional, ok? Este é um conceito que faltava a nós quando estávamos trabalhando estávamos trabalhando com vocês a ideia de formas de Estado, né? Um outro ponto para nós finalizarmos esta parte aqui é e que nós estaremos estudando são algumas das ideologias que justificam e legitimam a criação de vários tipos de Estado. Então, nós tivemos estados absolutistas, que nós falamos aqui, né? Nós tivemos aí um Estado, nós vamos ter um Estado que vai substituir o Estado absolutista, que é o Estado liberal. Depois nós temos o Estado socialista, né? E nós temos uma ideologia sempre que vai guiar e legitimar esses estados. Nós queremos falar da ideologia do Estado liberal agora, para finalizar e deixar disponível para vocês ali no nosso portal na rede do YouTube, né? Então, a ideologia que legitima o Estado liberal é aquilo que nós chamamos de liberalismo, né? Mas antes de prosseguir e falar das características do Estado liberal, é necessário nós definirmos o que é o liberalismo. O que é o liberalismo? É uma doutrina, né, política, econômica, que surge com o objetivo de limitar o acesso ao poder do Estado e, principalmente, garantir a liberdade individual, quer dizer, a liberdade do indivíduo, dos direitos desses indivíduos, da própria igualdade perante a lei, da proteção à propriedade privada e do livre comércio, né? Essas são as ideias básicas: garantir a liberdade, o acesso à propriedade privada, o patrimônio e assim por diante. Esta é a ideia do termo liberalismo ou liberal, ou seja, é uma doutrina política econômica para justificar uma nova forma de Estado, tá? Esta vontade do povo, esse ideal de liberdade estava ligado literalmente às lutas, às revoluções provocadas, né, ou deflagradas pela própria burguesia, iniciada especificamente na Inglaterra no século XIII, tá? Então, o liberalismo, isso é um fato relevante a tratar, a dizermos para vocês, pois o liberalismo é sempre associado a uma classe social emergente, que é a própria burguesia, né? Bom, outro ponto é que para o liberalismo, né, quer dizer, essa corrente doutrinária, política e econômica, o Estado deveria ser um Estado mínimo, né, intervencionista. E aí, inclusive, passa a ser depois chamado de Estado mínimo. E esse Estado mínimo intervencionista era necessário para garantir essas pautas defendidas e variadas, do qual citamos para vocês, né? Do qual, além dessas outras pautas, o mercado era imprescindível nesta ideia
nesta ideia doutrinária política e econômica desenvolvidas principalmente pelos ingleses, né? Teóricos ingleses. Então, o mercado era muito importante, pois ele era visto como o grande provedor e regulador da sociedade, né? Outro ponto a gente destacar é que o liberalismo ele pode ser encarado ou visto como focos diferenciados ou enfoques diferenciados. Então, nós temos aí um liberalismo político, de um lado, um liberalismo econômico, que se relacionam ou se correlacionam facilmente, e o liberalismo como uma corrente de pensamento, que pode abranger os dois primeiros ou não, né? Então, o liberalismo, como uma corrente de pensamento, ele pode sim se contrapor ao conservadorismo como corrente de pensamento, porque adjetiva a ideia de que as pessoas possuem sempre ideias flexíveis e abertas, tendente a ser muito mais tolerante com a diversidade e com o próprio povo, ok? E o liberalismo, né, como uma corrente política e econômica, tá? É, está atrelado sempre, muitas vezes, a uma corrente mais conservadora e à direita na política, né? Então, o liberalismo político-econômico, por exemplo, não concorda muitas vezes com a moral conservadora de uma determinada, de uma moral conservadora, né? Ah, o fato que nós queremos dizer para vocês, e trabalharemos melhor explicando para vocês o Estado liberal, é que não existe uma definição única e exclusiva de liberalismo que seja aceita por todos, tá? Ah, as grandes doutrinas liberais, elas são vistas e elas têm muitas particularidades, tanto por quem adota ou até mesmo por quem critica, tá? Então, nós vamos entender isso na medida em que discorrermos e estudarmos sobre aquilo que dos tipos de formas de Estado que vamos estar trabalhando com vocês na próxima aula, ok? Gostaríamos de destacar, só para nós já dirigirmos para o final, falar sobre o que vem a ser Estado mínimo intervencionista, tá? Esta ideia, né? Esta ideia está também atrelada aí à política do liberalismo econômico, que vai descrever ou que vai dizer que o Estado, né, é um governo, o Estado, quer dizer, é um governo ou que não pode atuar ou intervir em todas as esferas da atividade humana, tá? Então, o liberalismo político, ele afirma que há uma série de direitos inerentes aos indivíduos, aos seres humanos, que o Estado não pode interferir e diminuir a atuação e diminuir a atuação nos direitos das pessoas, o direito das pessoas, tá? Que direitos seriam esses? Seriam os direitos de liberdade individual, o de igualdade perante a lei, o direito de segurança, a felicidade, a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa. Esses são pontos aí importantíssimos defendidos pelos liberais, ok? Só para então terminarmos, o liberalismo ele é um conjunto de ideias sociais, tá? Ele é um conjunto de ideias econômicas e é um conjunto de ideias políticas, né? Quais são as principais ideias políticas? É a defesa das liberdades e os direitos individuais, né? Esse é um conceito chamado de individualismo, tá? Então, o liberalismo ele não reconhece os direitos coletivos. O indivíduo é sempre o agente das relações
jurídicos, sociais e que detém os direitos individuais e não coletivos. E não coletivos, né? Outro ponto é as liberdades de imprensa, de associação, de reunião e de religião. O Estado mínimo, né? E o estado de igualdade perante a lei, também defendido pelos liberais, através da instituição do Estado de Direito, onde todos, desculpa, seriam iguais perante a lei, tratados iguais pelo Estado, né? Não existiriam privilégios. E nós teríamos aí os governos representativos constitucionais também. No que diz respeito aos ideais sociais, no que diz respeito aos ideais sociais, as pessoas devem ser reconhecidas pelo seu mérito, ou seja, o lugar de cada um na sociedade dependeria sempre pelo mérito individual. Havia a ideia de pressuposição de que haveria igualdade de oportunidades para todos, e alguns indivíduos que possuíam mais do que os outros seriam em razão do grau de esforços aplicado para alcançar esses objetivos. Na prática, a gente sabe que não funciona muito bem desse jeito, né? E os ideais econômicos, né? Esses ideais econômicos é o reconhecimento, advogados pelos liberais, é o reconhecimento da propriedade privada. Então, o bem pode ser utilizado exclusivamente por quem o adquiriu. Não haveria o espaço para aquilo que nós conhecemos como função social da propriedade. Não há utilização ou obrigação dos objetivos sociais da propriedade privada. Outro ponto defendido é a ideia do livre mercado. Na economia se fundamentaria na lei da oferta e da demanda, da procura. O Estado não poderia, de espécie nenhuma, intervir em nenhuma esfera da economia, não podendo interferir nos preços, nos salários, nas trocas comerciais, tampouco nas falhas ou disparidades sociais causadas pela própria economia. O liberalismo, ele coloca o livre mercado como o grande regulador da sociedade e as falhas deste mercado seriam corrigidas naturalmente através do laissez-faire, laissez-passer, ou seja, a mão invisível do mercado, dita e referida por Adam Smith em seu livro A Riqueza das Nações. Tá? E a ideia, lógico, da tributação mínima, tá? Principalmente a tributação mínima de cargas de impostos para as empresas, principalmente. Tá bom? Na próxima aula, nós estaremos dando continuidade a vocês de outros sistemas que vão garantir outras formas de Estado, como, por exemplo, o socialismo e o comunismo. Nós temos também o welfare state, né, conhecido como Estado do Bem-Estar Social. Ok? Bom, o tempo é curto, nós não estaremos falando com vocês em toda essa matéria e retomaremos essas discussões na medida em que que acontecermos a nossa próxima aula na semana que vem. Ok? Vamos ficar por aqui, então. Esses conceitos, aquilo que nós falamos, vai servir de suporte para que vocês possam fazer os exercícios de fixação propostos para nós, deixado com os dois representantes da turma, a todos vocês, e que deverão ser entregues ainda no mesmo dia da nossa aula à coordenação. Ok? Eu agradeço muito a participação de todos vocês assistindo aí, aqueles que assistiram e puderam ver esses momentos aqui, que será muito importante para que nós possamos dar prosseguimento na nossa disciplina, ok? Então, eu agradeço a todos, agradeço a compreensão de todos e desde já o meu muito obrigado. A partir, o link fica disponibilizado para vocês que vocês possam
acompanhar a nossa disciplina, ok? Então, paramos por aqui e eu agradeço a todos vocês desde já, ok?